Nós vamos demarcar onde queremos o cabelo. Eu uso essa caneta, caneta mágica. Ela sai com calor depois. Eu vou fazer o risco. Eu já fiz um pré-risco ali para vocês terem uma ideia. Mas eu vou pôr até a altura dos olhos. Eu vou fazer a demarcação até a altura dos olhos. Aí eu faço de um olho ao outro, tá? Depois de demarcar onde a gente quer, nós vamos trabalhar com a técnica de fio a fio. A gente corta um tamanho de fio, dobra ao meio, introduz na cabecinha. Deixa a laçadinha ali com uma folga, introduz a agulha mais pra frente, entra por dentro daquela laçadinha que ficou e coloca o outro fio. Puxa, deixa novamente uma laçadinha e o fio de trás a gente puxa para aquela laçadinha anterior entrar para dentro da cabecinha. Assim não vai ficar aqueles nozinhos aparentes. Todas as laçadinhas entram para dentro da cabecinha da boneca. Novamente, a gente introduz a agulha mais à frente, passando por dentro da laçadinha anterior. Olha, introduzimos a agulha à frente, passamos por dentro da laçadinha anterior, dobramos o fio que vamos pôr ao meio e puxamos ele por dentro da laçadinha e da cabecinha. Novamente ficou uma laçadinha, puxamos o fio anterior para a laçadinha anterior entrar para dentro da cabeça e assim nós vamos fazendo uma por uma até chegar ao outro lado da cabecinha. Chegamos ao outro lado, agora vamos finalizar. Para finalizar, a gente vai passar os dois fios por dentro da mesma laçada e puxar bem. É só esse que vai ficar com um nozinho.
Agora, nós vamos fazer 2 riscos bem no meio da cabeça, bem onde fica a divisão do cabelo, no meio, em cima. Eu vou primeiro fazer um risco. Esse risco é curto, é até ali, mais ou menos como vocês viram, perto do anel mágico. Por que que nós vamos fazer aí? Porque nós vamos colocar 2 filas de cabelo, de fio a fio. Por quê? Porque o manto, ele fica mais curto nessa parte da cabeça. Então, para a gente não correr o risco de pôr o manto e aparecer a carequinha dela, a gente vai fazer essas 2 filas de fio a fio até próximo ali o anel mágico, como vocês podem ver. O resto da cabeça não precisa, porque a gente vai pôr um manto, né? Vai fixar o manto e não vai aparecer o cabelo. E até ficaria ruim se a gente colocasse mais cabelo, porque ia ficar muito volume. Então, a gente vai pôr só nessa parte que fica aparecendo por fora do manto, tá? Observem, depois eu vou fazer o outro risco. Primeiro eu vou fazer esse, depois eu faço o outro do ladinho e vocês vão ver como vai ficar. Agora, para não ficar essas falhas, como vocês podem ver ali, tá aparecendo a cabeça dela, né? A cor da cabeça dela. Nós vamos transpassar os fios. Lembra que a gente quando a gente passa o fio por dentro da laçada, fica 2 pontas, né? Ficam essas 2. A gente vai dividir uma para um lado e a outra para o outro lado. A gente vai fazendo assim com os 2 lados. Pegamos os 2 fios, colocamos um para um lado e o outro para o outro lado. E vamos fazendo assim com cada um desses fios que a gente passou aqui em cima na cabeça. A gente vai fazendo um zigue-zague, né? Daí, como a gente tá dividindo um para cada lado, fazendo isso com os 2 lados, isso vai disfarçando ali a divisão que fica aparecendo a outra cor da linha, né? O caco da cabeça, que seria o caco da cabeça dela. E vamos fazer assim até ali na frente, até as 2 mechas ali da frente, tá?
Então, como eu disse, nós agora vamos transpassar as duas aqui da frente, uma de cada lado. E vocês podem notar que já cobriu bem ali, ó, não tá mais aquele vão aparente que tava, né, logo que a gente colocou os primeiros fios. Ela ficou fechadinha, ó, a gente fez um zigue-zague. Notem que agora não tá mais aparecendo a linha da cor da pele, né? Tá fechadinho, ó. Eu não sei, mas eu acho que o acabamento assim fica melhor do que ficar aparecendo o outro tom da linha. Aí nós vamos agora emparelhar, né? Cortar ali as pontas que ficaram para mais. A gente ajeita, corta as pontinhas para deixar o cabelo mais alinhado. Agora nós vamos pegar as duas mechas, uma de cada lado. Essa a última, né, que nós finalizamos, e a primeira, onde nós começamos aqui, são as duas que ficam na altura do olho dela. São 2 fios, né, uma mecha tem 2 fios. Nós vamos pegar os 2 fios, os 2 de cada lado, e vamos prender lá atrás. Vamos amarrar com outra linha esses 4 fios lá atrás. Por que que nós vamos fazer isso? Para quando a gente pôr um manto, o cabelo ficar ajeitado ali, ficar parado ali, senão ele começa a ir pra frente e vai começar a ir pro rosto dela. Daí vai ficar muito bagunçado. Então, nós vamos dar uma firmeza nele aqui, uma sustentação. Aí eu vou amarrar aqui, dou 3 nós. Aí depois que a gente amarra, né, a gente corta aqui a sobra do fio. Daí damos uma ajeitada no cabelo dela, né? Puxamos pra frente. Medimos o manto pra ver se dá certinho. Colocamos pra ver se vai ficar ok. E já vou mostrar pra vocês como eu faço pra centralizar. Eu uso geralmente uma agulha, né? Encontro o meio ali. Meço pelo nariz dela e pelas mãos. E encontro o meio lá embaixo. Aí eu alfineto um lado. Dou uma ajeitada, né? Porque às vezes o manto fica torto lá na cabecinha. Então, você tem que ajeitar lá na cabecinha também, pra ele não ficar torto. Aí encontro o meio, alfineto os 2 lados. Alfineto atrás também, né? Isso tudo antes de fixar ele, gente. Pra ver se vai ficar tudo certinho no lugar. Aí, alfineto lá atrás. Notem que os 2 lados tem que estar com a mesma sobra, pra não ficar torto. O que sobra de um lado tem que sobrar do outro. Resolvi voltar aqui pra mostrar pra vocês a cola que eu uso. Eu já tinha alfinetado o esplendor nela, porque eu não ia colar nesse momento. Eu só ia alfinetar o esplendor junto com o manto pra ver se tinha ficado ok, né? Tinha fechado certinho o tamanho. Se dá tudo certinho, eu alfineto primeiro pra depois fazer o próximo passo, que seria a colagem ou costura, né? Mas como eu lembrei que tem muita gente que tem dúvidas referente à cola, eu achei melhor voltar aqui e mostrar pra vocês. Porque tem colas que não são resistentes à água, não são resistentes a lavagens. Essa cola que eu uso, ela é resistente a lavagens, então eu considero uma cola mais confiável.
Geralmente eu não colo assim, a gente cola primeiro o manto na cabecinha, depois lá embaixo. Mas como eu já tava alfinetado e eu queria mostrar essa parte pra vocês, eu tô fazendo dessa maneira, tá? Eu passo a cola somente onde vai pegar o manto. Depois venho com o pincel e espalho a cola. Muito cuidado com isso, porque não pode ficar excesso de cola, senão a cola vai manchar a peça de vocês e vai estragar. Por isso eu coloco, depois eu espalho. Depois que espalha, coloca, né, de novo no lugar. Depois a gente acerta o manto, gente. Coloca, ajeita bem pra ver se tá correto. Coloca um pouquinho mais pra trás, olha, eu tô puxando pra trás. Vê se tem a mesma sobra de cada lado da cabeça, a distância de um olho ao outro. Aí eu fixo aqui atrás também com um pouquinho de cola, só um pouquinho, só pro manto não se movimentar. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos quem tem dúvidas ainda referente à cola, tá? Foi só mais um plus que eu coloquei aqui pra ajudar vocês, tá bom?